Boa tarde, queridos irmãos. Que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus continuem envolvendo todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Como já disse a nossa irmã Tomoe, nós estamos no nosso 31º simpósio, nesse mês de abril, e o tema é o Espiritismo sobre o seu tríplice aspecto: a ciência, a religião e a filosofia. E hoje eu vou falar sobre o aspecto da ciência. Toda a pesquisa e o estudo sobre essa palestra teve como base os livros da codificação de Allan Kardec: Iniciação Espírita, Evangelho e Ciência e O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. E nós vamos iniciar indo até o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E Kardec diz ainda sobre o aspecto científico: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. E na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, Kardec se pronuncia sobre a ciência dizendo: as ciências comuns repousam sobre as propriedades da matéria, as quais podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação da inteligência, que tem vontade própria e que a todo instante provam que não se subordinam ao nosso capricho. A ciência, propriamente assim chamada, é, portanto, incompetente, como tal, a decidir na questão do espiritismo. Não tem que se haver com ele e, seja qual for a sua opinião, favorável ou não, não poderá ter significação. Vemos o mesmo comentário de Einstein ao responder sobre se seria a hora da fé ser substituída cada vez mais pelo conhecimento. E ele disse o seguinte: pois o método científico não pode nos ensinar nada mais além de como os fatos se relacionam e são condicionados entre si. O conhecimento objetivo nos oferece poderosos instrumentos para o alcance de certos fins, mas a própria meta máxima e o desejo de alcançá-la devem vir de outra fonte. Aqui nos deparamos, portanto, com os limites da concepção puramente racional da nossa existência. Mas com isso, queria Kardec dizer que devemos banir a ciência do meio espírita? Não. Kardec se referia apenas aos difamadores do espiritismo. Se lermos com mais cuidado, com isenção de ânimos, podemos constatar neste mesmo item 7 do Livro dos Espíritos que Kardec não tinha preconceito contra a ciência. Não somos daqueles que demonstram indiferença na consideração aos homens de ciência. Ao contrário, os temos em alta estima e nos sentiremos muito honrados se contássemos com alguns deles. E vamos para o livro A Gênese, na página 20, Kardec diz o seguinte: é, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos depois dos seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material,
O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quando surge antes do tempo. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. E mais uma vez, Einstein, em sua famosa frase, diz o seguinte: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Continuando na Gênese, na página 44, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Está muito rápido, gente? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, vai lá no YouTube. Nós temos várias palestras de espíritas, dentre eles, palestra do Divaldo Franco, médicos, falando sobre esse assunto. E eu recomendo também, para mim foi bem interessante, o livro Consolador. Ele aborda os 3 aspectos, numa linguagem bem tranquila. E foi nesse livro, foi perguntado a Emmanuel, os fatos ou fenômenos espírita têm alguma importância no estudo do aspecto científico do espiritismo? E ele responde: em seu aspecto científico, ele demonstra experimentalmente a existência da alma e a sua imortalidade, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. E Emmanuel diz ainda que no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos da natureza intelectual que visam ao progresso da humanidade. Pensamento de Emmanuel. Na doutrina espírita, a filosofia reflexiona, a ciência indaga, o Evangelho ilumina. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, que diz sobre o Espiritismo, que Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A fé raciocinada, E no item 8, ele diz que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E nós vamos também em Obras Póstumas de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: o Espiritismo não repudia nenhuma das descobertas da ciência,
tendo em vista que a ciência é a compilação das leis da natureza e que, sendo essas leis de Deus, repudiar a ciência seria repudiar a obra de Deus. No livro Evangelho e Ciência, no capítulo 4, a autora nos coloca o seguinte: muito do que ontem era mistério somente aceito pela fé, hoje é do domínio científico, por conseguinte da razão. Muito do que hoje é considerado sobrenatural será conhecido e utilizado pela ciência de amanhã. A razão terá se dilatado com auxílio da intuição, que, ampliando-se igualmente, prosseguirá descerrando novos horizontes ao conhecimento humano. A fé tem suas raízes na intuição. Graças à intuição da vida espiritual e da existência de um poder criador, inerente a todos os povos, cultos ou incultos, o homem tem depositado fé nos princípios religiosos que, não obstante as falhas e excessos, lhe freiam os impulsos primitivos e lhe apontam conduta adequada ao aperfeiçoamento. A ciência tem as suas bases no raciocínio e na experimentação, instrumento com os quais a razão seleciona e comprova os conhecimentos. Fé e ciência, se inicialmente marcharam juntas sob a orientação de seres superiores, fizeram-no pelos caminhos humanos, cedo manchados de erros e astúcia ou desvirtuados pelos interesses pessoais, o que não tardaria em separá-las. Olhando a realidade cósmica sob conceituação diversa, cada uma passou a explicar as coisas a seu modo. Colocaram-se em campos opostos, teimando em vão não ver o que uma e a outra encerravam de verdade ou absurdo. Entretanto, como acabamos de concluir, o ser em evolução atinge fatalmente um ponto em que não poderá mais seguir por um desses caminhos, sem perceber suas ligações com o outro. Nem a ciência pode prescindir da intuição, com as realidades maiores reveladas pela fé, quando deseja ultrapassar as limitações sensoriais para atingir dimensões mais amplas do conhecimento. E nem a fé pode ignorar a ciência, se não quiser perder no labirinto das superstições ou nos absurdos do dogma, falsamente apoiados em preceitos vacilantes e inverificáveis. Torna-se hoje indispensável incorporar a fé ao raciocínio, para que apoie um ao outro e possibilitem ao ser humano uma visão mais clara da realidade, tanto nos seus aspectos físicos quanto mentais e espirituais. Marcharão então novamente juntas religião e ciência, uma liberta de dogmas e ritualismo supersticioso, integrada nos ideais maiores de esforço, aperfeiçoamento e serviço. A outra, despojada de entraves políticos, ideológicos ou econômicos, assim como das imposições vaidosas, do personalismo e do preconceito. Irmanadas, enfim, nos mesmos princípios de altruísmo e fraternidade, progresso e justiça, com vistas à integração do ser humano na realidade cósmica, fundir-se-ão na religião-ciência ou na ciência-religião, que tem, no Espiritismo Consolador, um dos mais autênticos precursores e que fundamentará as conquistas inimagináveis das civilizações futuras. Nós estamos finalizando com as palavras do Espírito Emmanuel, onde a imagem é muito clara e nos chama à vivência evangélica, a valorizarmos os nossos minutos na difícil luta contra as nossas imperfeições, baseados sempre na ciência, para não enveredarmos nos perigosos caminhos do fanatismo ou da intransigência. Somente assim podemos entender que estaremos aptos a prestar um serviço ao próximo, neste século de declives, cuja qualidade será condizente com o título que ostentamos, espíritas. Muito obrigada a todos, uma boa reunião.